Olá, seres! Eu sou o Fernando e bem-vindos ao 10º Mundo. Imagina você, que não fez mal nenhum a ninguém, ser levado para um local horrível, aonde na maioria das vezes você está fardado a ser torturado, a ter uma vida desumana e até mesmo a morrer. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre o Holocausto Brasileiro, uma tragédia muito triste que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena. O Hospital Colônia foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Ele se tornou conhecido pelo público nos anos 80, pelo tratamento desumano que eles ofereciam aos seus pacientes. No período onde houve o maior número de mortes, entre os anos de 60 e 70, o que acontecia lá no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro. Fundado em 1903, o Hospital Colônia de Barbacena tinha inicialmente cerca de 200 leitos, mas depois de um tempo, o hospital começou a operar acima de sua capacidade, tendo até 5.000 pessoas na década de 1950. Os pacientes vinham de diversos estados do Brasil e eles eram trazidos por trens. Em condições desumanas, os trens eram muito apertados, abarrotados, e daí que surgiu a expressão mineira trem de doido. Mas isso era só o início de uma coisa que iria ser muito pior lá dentro do Hospital Colônia. Inicialmente, o hospital ia tratar pessoas somente com transtornos mentais, mas com o passar do tempo ele virou um campo de extermínio para as pessoas que não tinham nenhum... Cachorro chato! Cala a boca, praga! Inicialmente, o hospital ia tratar somente pessoas com transtornos mentais, mas com o passar do tempo não foi muito bem isso que aconteceu, pois o hospital se tornou um campo de extermínio de pessoas que não tinham nenhum transtorno mental, eram pessoas que não se adequavam aos padrões normativos da época. As condições dentro do hospital eram subhumanas. O psiquiatra italiano Franco Bassiglia, que teve a chance de visitar o hospital em 1979, chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu logo o fechamento desse hospital, mas isso não aconteceu. Estima-se que 60.000 pessoas, tenham morrido dentro desse hospital. Cerca de 70% dos pacientes do Hospital Colônia não tinha nenhum transtorno mental, não tinha nenhum problema mental. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, eram homossexuais, mulheres com senso de liderança, crianças que não eram desejadas, pessoas que não tinham documentos e outros tipos de pessoas, mas eram pessoas normais, não tinham problemas nenhum de cabeça, nenhum problema psicológico. Eram pessoas normais que foram levados para lá por causa de problema com político, pai que quis levar, essas coisas. Era só porque eles não eram do padrão normal daquela época, aí eram levados para lá. Os pais não aceitavam, as pessoas não aceitavam, então levavam para lá. E boa parte dos pacientes do Colônia eram de etnia negra. Eles eram submetidos a terapia de choque e a duchas escocesas sem nenhuma razão. Fez nada, vai para lá para ducha escocesa. Fez nada, vai para terapia de choque. Essas torturas eram aplicadas para... Cala a boca! Essas torturas eram aplicadas para servir como castigo, mas muitos dos que eram torturados não resistiam e acabavam falecendo. Devido à lotação, os internos eles andavam praticamente nus ou nus mesmo e eram expostos ao frio lá de Barbacena. E à noite lá faz muito frio. E para tentar sobreviver, eles dormiam juntos, bem juntinhos mesmo, em círculos ou um em cima do outro, mas mesmo assim não adiantava muito, porque muitos morriam de hipotermia. Daniela Arbex, jornalista investigativa e escritora do livro Holocausto Brasileiro, disse que era comum ver pessoas bebendo águas de esgoto, bebendo a própria urina e comendo ratos lá dentro do Colônia. Não tinha quartos disponíveis, o que fazia com que eles dormissem sobre o relento, entre outros fatos. Estupros eram comuns dentro do manicômio de Barbacena, e isso gerava muitas mulheres grávidas lá dentro. E mesmo na condição de grávidas, muitas mulheres ainda eram abusadas. E para não sofrerem abuso, o que elas faziam? Elas pegavam a própria fezes e passavam no corpo para que ninguém chegasse perto delas, para se proteger das pessoas. Olha o que as pessoas tinham que fazer para se proteger, para não sofrerem abuso. Muitas das mulheres grávidas perderam um filho na hora do parto, e outras tiveram os filhos levados para adoção. E muitas nem sabiam que as crianças tinham sido levadas para adoção, porque saíam e quando voltavam, o filho não estava mais ali, e não podia reclamar, não podia fazer nada, só deixar o filho ir embora. Mas também a criança vivendo naquelas condições
Seria bom. O terror dos pacientes aumentava mais quando aqueles que questionavam o sistema eram submetidos à terapia do choque. Os registros de Luiz Alfredo, primeiro jornalista a investigar o local, mostram que a carga elétrica era tão forte que sobrecarregava e derrubava a rede elétrica de Barbacena. Imagina o quão forte era isso. Muitos que participavam dessa tortura, eles não resistiam e acabavam morrendo. Alguns até resistiam, mas outros morriam ali mesmo. E nesse tratamento não se usava anestesia, e o que tornava isso uma prática de tortura. E como eu falei, isso poderia levar até a morte. Em 1961, o Luiz Alfredo, jornalista do jornal O Cruzeiro, retratou a realidade dentro do manicômio por 30 dias, trazendo a público o que ocorria dentro dos muros do Colônia. Segundo ele, eram homens e mulheres praticamente nus, com uniformes sujos, e a maioria tinha a cabeça raspada. Abre aspas. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Em sua maioria, eles eram internados à força. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia, vítimas da inanição e do eletrochoque. Ao morrer, davam lucro, pois seus corpos eram vendidos às faculdades de medicina. Foram 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina até o início dos anos 1980. Quando houve excessos de cadáver e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio da colônia, diante dos pacientes, e suas ossadas foram comercializadas. Isso foi um trecho do que a jornalista Daniela Arbex disse sobre o tráfico de corpos. Os corpos que eram vendidos, eles valiam em torno de R$200. Isso favorecia a superlotação do local. O Colônia teve pouquíssimos sobreviventes, em torno de uns 200. Se você parar para pensar, só 200 pessoas, cerca de 200 pessoas sobreviveram. Comparado a 60 mil pessoas que morreram lá dentro, 200 só sobreviveram. Cara, era uma chacina lá dentro. E após o fechamento do Colônia, os sobreviventes foram transferidos para hospitais de condições melhores. E por direito começaram a receber a indenização do Estado. Isso é o que eles poderiam receber, porque pelo que eles sofreram lá dentro, foi muito barra pesada. Elzinha foi uma sobrevivente do inferno que acontecia lá no Colônia. Atualmente ela mora num núcleo terapêutico residencial, com outras mulheres com níveis diferentes de dificuldades. Quando criança, ela foi internada em uma instituição de menores, e posteriormente, já adulta, foi transferida para Barbacena. Ela conta que ela nunca ficou trancada em celas ou nunca recebeu tratamento de choque, mas fala que viu muitas pessoas passarem por isso. Em uma entrevista, Elzinha disse o seguinte, abre aspas, queria que minha família viesse aqui só para me ver, para ver que eu estou boa. Não é para eu ir embora com eles, não. Não sei por que me internaram criança. Eu não fiz nada com Deus, não fiz nada com eles. Fecha aspas. Isso é realmente lamentável. A situação do Hospital Colônia se agravou principalmente durante a ditadura militar, época em que pouquíssimas pessoas se opuseram às vontades e desvontades do governo. Assim fica fácil saber por que essas atrocidades aconteceram e por que ninguém denunciou, porque para quem iria denunciar? Os culpados ainda continuam sendo um mistério. Na investigação até hoje, descobriu-se os culpados pelas 60 mil mortes lá no Hospital Colônia. Se você parar para pensar, isso daí aconteceu há 30, 40 anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, que você for ver. E eram pessoas vivendo de forma horrível, trancadas em um lugar, sendo torturadas, sendo estupradas, tendo que comer pombos vivos, ratos, tomando água de esgoto, a própria urina para sobreviver. Seus corpos eram vendidos, eles eram tratados como nada. Eram pessoas normais que eram tratadas como nada só porque não faziam parte do padrão normal da época. Era uma verdadeira atrocidade que aconteceu. É muito triste mesmo isso que aconteceu. Então, se você conhecia ou não conhecia esse tema e gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo para motivar esse ser aqui a produzir conteúdo para esse canal. Se você quer que eu faça algum vídeo sobre algum tema, comenta aí embaixo. Então, esse vídeo vai chegando ao final. Adeus, bye, tchau. Cachorro,